paciência, na verdade. Deixa eu colocar o microfone aqui. Espero que esteja carregado. Eu não carreguei ele essa semana. Simbora! Compartilha essa live com um amigo, com uma amiga. Deixa eu abrir aqui também, na rede vizinha. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu iniciar a live aqui. Conseguem me ouvir? Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Acabou que eu nem limpei a câmera, né? Mas eu acho que tá boa. Acho que tá legal. Simbora, minha gente, simbora. Pega seu café, pega seu livro, pega seu chá, não sei o que você toma nesse horário. Bom dia, Edivan, seja muito bem-vindo. José, Jean, Lucas, Júlio, sejam muito bem-vindos. Maria, fica aqui comigo até o final. Vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. E o conteúdo de hoje, o que a gente vai falar hoje, é justamente o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas, elas não conseguem mais viver em presença, né? Assim, tá todo mundo hoje querendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, conversando com todo mundo ao mesmo tempo. E acaba que você não vive o momento presente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Com esse livro aqui, Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Deixa eu compartilhar essa live com um amigo, na comunidade, né, na verdade. Compartilha essa live com um amigo, com uma amiga, gente, para estar aqui também junto com vocês. Deixa eu compartilhar aqui com o povo. Vocês dormiram bem? Conta pra mim. Bom dia, Elaine. Bom dia, maravilhosos. Sejam muito bem-vindos. Preparados? Preparados? Olha, no final eu sempre faço a meditação guiada com vocês. Leio a parte de hoje do chamado de Jesus. Faço uma meditação com vocês, uma respiração no final da live, tá? Então fica aqui comigo. Simbora. Olha, eu não sei se na live passada eu finalizei o capítulo. Eu não me lembro se eu finalizei o capítulo. E aí, se eu não me lembro se eu finalizei, o que eu vou fazer? Eu vou começar outro capítulo. Eu acho que ficou um pedacinho ainda, mas eu vou dar sequência aqui, tá? Vou dar continuidade. Simbora. Olha, vamos para o capítulo 5 e quem tiver o livro, melhor ainda, que é esse livro aqui. Quem não tiver o livro, não tem problema nenhum, tá? Oi, Lu, maravilhosa. Lu, você acredita que eu lembrei de você ontem, Lu? Que saudade que eu tô de você. Nossa, você tá bem? Você sumiu. Depois me manda mensagem, vou te mandar mensagem, tá bom? Que honra. Amei o sotaque, o cabelo e a vestimenta. Ai, muito obrigada. Saudade, eu também lembrei transmissão de pensamento. É verdade, transmissão de pensamento. Estamos no mesmo campo, né? Bom dia, Carlos. Seja muito bem-vindo. Olha, nós estamos, para quem está chegando agora, não está entendendo nada do que está acontecendo, eu fazia essa live todos os dias, 6h40 da manhã, de segunda a sexta, tá? Aqui no Instagram e aqui com vocês também no TikTok. E depois ela vai para a plataforma dos membros e algumas ficam no YouTube também. Mas esse período da minha vida eu resolvi fazer só na terça-feira. Então acontece toda terça-feira, 6h40 da manhã, tá bom? Não tô aqui mais todos os dias, não. Somente na terça-feira, tá? E nesse momento nós estamos lendo esse livro aqui, olha só, Um Café com Sêneca, que é muito bom, maravilhoso. Fala sobre a filosofia estoica, né? O David Fideli, na verdade, que é o autor do livro, ele traz o estoicismo de uma maneira muito simples para que qualquer pessoa possa entender, sabe? Porque nem todos os livros do Sêneca, eles estão traduzidos, né, para o português. E o trabalho que o David Fideli fez aqui, maravilhoso, muito bom.
Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom dia, abençoada. Deus é bom o tempo todo. Preciso de uma palavra de Deus. Olha, o Anderson, se você precisa de uma palavra de Deus, fique aqui até o final, porque talvez seja essa palavra que você esteja precisando nesse momento, tá? Final da live eu sempre trago uma palavra de Deus para vocês, tá bom? Fica aqui até o final. Olha, capítulo 5, você sempre presente, e o que a gente vai ver, o conteúdo de hoje é imprescindível, muito forte o conteúdo de hoje. Principalmente o momento que a gente está passando, as notícias que a gente está vendo ultimamente, né? Você sempre presente, é impossível fugir de si mesmo. Olha isso. Aqueles que cruzam depressa o mar mudam seus ares, mas não suas mentes. Certo dia, Lucílio estava um pouco deprimido. Lucílio que Sêneca tinha uma relação muito grande com Lucílio, né? Era como se fosse o terapeuta dele, é como se fosse o terapeuta, o amigo, o psicólogo do Lucílio. Então, certo dia, Lucílio estava um pouco deprimido e quis se animar com uma viagem. Ele pensou que a mudança de cenário poderia ajudar a melhorar seu humor. Infelizmente, o projeto foi um fracasso. A depressão de Lucílio não foi curada. Como disse Sêneca, você precisa... Outra coisa, tá? Eu preciso também que vocês tenham sempre um caderno e uma caneta para ir anotando os insights aqui, porque quem não tem o livro, é bom anotar, tá bom? Como eu tenho o livro, eu gosto muito de marcar. Olha só, tá vendo? Eu já marco assim as frases que mais me interessam. E essa me pegou muito. Ele diz, você precisa mudar a mente, não o lugar, porque suas falhas o acompanharão aonde você for. Olha isso, vou repetir, tá? Para vocês anotarem aí. Você precisa mudar a mente, não o lugar, porque suas falhas o acompanharão aonde você for. Bem, acho que não preciso explicar mais nada sobre isso. Uma vez vivenciei algo semelhante. Muito tempo atrás, tive a oportunidade de passar uma semana com amigos em uma vila da Renascença italiana, a Vila Saraceno, projetada pelo famoso arquiteto Andrea Palladio, que morreu em 1580. Na mesma época, eu tinha terminado um relacionamento. Olha, presta atenção nessa história. Ele sempre vai trazer uma história para relatar aqui, para ficar mais claro o conteúdo que ele vai trazer. Então, na mesma época, eu tinha terminado um relacionamento no qual eu acreditava muito e ainda estava magoado. Apesar disso, como ficar na vila criada por Palladio era uma oportunidade única e quase sem custo, decidi fazer a viagem, que acabou sendo inesquecível. No entanto, sozinho no quarto, às vezes eu ainda chorava, porque o sofrimento e a decepção me acompanharam. Quando Sêneca estava escrevendo suas cartas a Lucílio, ele viajou várias vezes por seus refúgios no campo. Em uma carta divertida, ele conta que se viu alojado em cima de um ginásio e de uma casa de banhos barulhenta em Roma. Ele descreveu com detalhes os gemidos que as pessoas emitiam durante os exercícios no andar de baixo. Menciono isso para enfatizar que Sêneca era acostumado a viajar e não reprovava o hábito. Olha isso, vocês vão entender mais para frente. Então, como assim, né? Ele traz essa frase dizendo que não importa você sair do seu lugar, não importa para onde você vá, a sua mente, ela sempre vai, o que está na sua mente, na verdade, sempre vai acompanhar você. Então ele diz, menciono isso para enfatizar que Sêneca estava acostumado a viajar e não reprovava o hábito. Para ele, todos precisamos de períodos de relaxamento para libertar a mente. Bom dia, Maciel, seja bem-vindo. Olha, eu fico aqui olhando para o livro, lendo. De vez em quando eu dou uma olhada aqui, mas vocês podem comentar, que depois eu volto para olhar os comentários de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Ele
Também acreditava que deixar o ar poluído de Roma era uma excelente ideia, se não uma necessidade médica. Mas, se Sêneca via de maneira positiva as viagens, por que ele escreveu tanto sobre como nossos problemas interiores nos seguem aonde nós vamos? E aqui chegou o ponto que eu queria. Sêneca, ele via de maneira positiva as viagens, porque às vezes a gente tem tanto problema, a gente está com tanta coisa que a gente pensa, nossa, podia fazer uma viagem, nossa, eu quero sair daqui. Às vezes você não está gostando do lugar que você está vivendo, às vezes você não está gostando da cidade que você está morando, e aí só fica no seu pensamento, eu quero mudar de cidade, não estou aguentando mais essa cidade, não estou aguentando mais esse lugar, não estou aguentando mais essas pessoas, eu quero sair desse lugar, eu quero morar em outro lugar. E aí você acha que a solução para os seus problemas é sair do seu lugar, é sair da sua cidade, é sair de próximo das pessoas. Então ele diz, Sêneca via de maneira positiva as viagens, porque ele escreveu, se Sêneca via de maneira positiva as viagens, por que ele escreveu tanto sobre como nossos problemas interiores nos seguem aonde nós vamos? Não é, Lu? Exatamente, o problema não está fora, o problema está dentro. Enquanto você não curar o que está no interno, não adianta. Você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Disney, você pode ir para Paris. Se você acha que a solução dos seus problemas é viajar, que a solução dos seus problemas é Paris, e você, é como o Sêneca fala, a doença acompanha o doente, né? A doença acompanha o doente. Então, não tem problema nenhum, viajar é muito bom, é muito bom. Só que usar a viagem como uma fuga não vai adiantar, não vai adiantar nada. Então ele diz aqui, ó, como ele era um estoico, sua atenção estava voltada para o mundo de aprimorar. É por isso que eu gosto do estoicismo, porque o estoicismo, na verdade, é aprimorar realisticamente nosso caráter interior. Eu sou apaixonada pelo estoicismo. Quanto mais eu leio sobre os estudos, sobre as questões do estoicismo, mais eu fico mais apaixonada ainda. Mel, bom dia, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Por isso, ele se opunha à ideia de que alguém poderia melhorar seu estado mental de forma minimamente duradoura apenas realizando uma viagem. Apenas realizando uma viagem. Ele traz esse aqui, esse apenas realizando uma viagem. Independentemente dos problemas que nos afetam interiormente, eles nos acompanham. Eles vão nos acompanhar. Então, o erro, anota aí, tá? Se você tiver com seu caderno, sua caneta, anota. O erro não está nas circunstâncias, mas na mente em si. A doença segue o doente. O que ganhamos indo para longe de tudo? Pergunta Sêneca. O que nós ganhamos indo para longe de tudo? Se nossas preocupações nos acompanharão, então não adianta nada. Não adianta nada. Para reforçar o argumento, ele afirma, se você quer escapar dos seus problemas, não precisa ir para outro lugar, você precisa ser outra pessoa, que é o que eu trabalho com as meninas lá no Desafio Acorde para Você. A gente trabalha essa mudança de identidade. Essa mudança de identidade. Então, se você quer escapar dos seus problemas, não precisa ir para outro lugar. Você não precisa fugir para outro lugar. O que você precisa é ser outra pessoa, ou seja, mudar seus pensamentos, tratar suas emoções de uma forma mais consciente, entende? Mudar sua rotina, mudar seus hábitos, fazer coisas que você gosta. Quantos dias e dias e dias passam e você não faz o que você gosta porque você vive na correria? Você vive na correria. E aí passa o dia e você não faz nada que você gosta de fazer. Bom trabalho, Lu. Que bom que você esteve aqui, tá? Beijo, fique com Deus.
Então, Sêneca tinha um tipo específico de personalidade em mente quando escreveu sobre como as viagens podem ser inadequadas. São aquelas pessoas que aproveitam qualquer distração para enfrentar a vida interior. E tudo aquilo que precisam trabalhar, como dizemos hoje, é amplamente conhecido pela psicologia. O fato de que algumas pessoas se ocupam ou se distraem o tempo todo para afastar sentimentos de vazio, solidão ou depressão. Então é isso que acontece. Às vezes a nossa cabeça, ela não para, né? A nossa cabeça não para. E aí o que a gente faz? A gente quer o tempo, a gente faz o tempo todo ocupar a nossa cabeça. A gente quer ocupar a nossa cabeça o tempo todo, porque você não consegue escutar o seu próprio silêncio. Você não consegue escutar o seu próprio silêncio. Aí você tem que estar o tempo todo ocupada, você tem que estar o tempo todo distraída. É por isso que você pega o celular o tempo todo. É por isso que você olha o celular o tempo todo. Você abre o celular, você abre as redes sociais o tempo todo. Como vivemos em uma sociedade consumista, dá-se muito valor a possuir coisas externas, a participar de atividades externas e alcançar realizações externas. Em contrapartida, olhar profundamente para dentro de nós. Olhar profundamente para dentro de nós. Bom dia, Beck, seja muito bem-vindo. E experimentar uma sensação de vazio em vez de descobrir uma personalidade bem desenvolvida e feliz pode ser bastante desconfortável. Deixa eu voltar aqui para ler. Como vivemos em uma sociedade consumista, dá-se muito valor a possuir coisas externas, a participar de atividades externas e alcançar realizações externas. Em contrapartida, olhar profundamente para dentro de nós e experimentar uma sensação de vazio, em vez de descobrir uma personalidade bem desenvolvida e feliz, pode ser bastante desconfortável. Bastante desconfortável. Na visão estoica, não é que as coisas externas não sejam importantes. Olha isso. Mas que a verdadeira felicidade e a paz de espírito vem de dentro. Vem de dentro, porque às vezes a gente acha assim que a gente só vai ser feliz quando a gente tiver tal coisa, que a minha vida só vai ser resolvida, só vou ficar tranquila quando eu pagar todas as minhas contas, que eu só vou ser feliz quando eu estiver trabalhando naquele lugar, que eu só vou ser feliz quando eu fizer tal curso, quando eu só... E o agora? E o que você está fazendo agora, nesse momento? Então a gente sempre coloca a nossa felicidade nas coisas externas. Nas coisas externas. Então, na visão estoica, não é que as coisas externas não sejam importantes, mas que a verdadeira felicidade e a paz de espírito vem de dentro. Portanto, quem deixa de desenvolver o caráter interior provavelmente não será feliz de fato. Então, o que você tem que fazer é o quê? É regar o seu jardim. Mudar seus hábitos, mudar sua rotina. Assim como as pessoas distraídas e ocupadas vivem desperdiçando o dom do tempo, as preocupações também fazem uso inadequado das viagens para evitar desenvolver seu eu interior. Como Sêneca observa de forma incisiva, se você sempre decide ir a lugares distantes em busca de lazer, vai encontrar fontes de distração por toda a parte. No final, ele se pergunta, para que as pessoas tentam fugir de si mesmas? Para que as pessoas tentam fugir de si mesmas se não há escapatória? Bom dia, profeta. Profeta Carlos, seja bem-vindo. Por que as pessoas tentam fugir de si mesmas se não tem escapatória?
Ou seja, para onde você vá, você estará lá. Para onde você vá, você estará lá. Então é muito fácil você fugir das pessoas. É muito fácil você fugir dos problemas. É muito fácil você fugir do ambiente que você vive. Mas você nunca vai conseguir fugir de você mesmo. É por isso que a gente tem que trabalhar as nossas emoções, a gente tem que trabalhar os nossos pensamentos, a gente tem que trabalhar o nosso bem-estar, principalmente, porque o que a gente busca, na verdade, não é a felicidade. Não é a felicidade, porque a felicidade, ela é uma ilusão, na verdade. A gente nunca está feliz o tempo todo. Não tem como a gente ficar feliz o tempo todo. A felicidade, ela acontece na nossa vida em picos. Em picos. Então, agora eu estou feliz, mas daqui 1 hora ou em pouca, pode ser que eu receba alguma notícia, alguma coisa, eu fique sabendo de alguma coisa, e isso me gere uma emoção que vai me deixar triste. Então, pronto, a felicidade já acabou. Entende? Então, o que a gente busca mesmo não é a felicidade. O que a gente busca é o bem-estar. É o bem-estar. Estar bem com nós mesmos. Antes, eu me preocupava muito em ficar bem com as pessoas. Nossa, eu me preocupava muito com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão falar de mim. Eu ficava nessa preocupação. Nossa, o que eles vão pensar? O que fulano de tal vai pensar? Hoje o externo não me incomoda tanto. O externo, ele não me incomoda. Hoje em dia, a minha preocupação é comigo mesma. É se eu estou bem. É se eu acordei bem. É se hoje eu estou me sentindo bem. É se hoje eu vou conseguir resolver todas as coisas que eu preciso resolver para que no final do dia eu durma em paz. Isso é o meu, hoje em dia, é o que eu penso. Entende? Oi, Luiz, bom dia, maravilhoso, seja bem-vindo. Então, para que as pessoas elas tentam fugir de si mesmas se não há escapatória? Então não adianta você ir para Paris, minha filha. Meu bem, não adianta você ir para Paris se você não estiver bem. Não adianta você ir para a Disney se você não estiver bem. Ter uma direção real. Então a gente já finalizou essa parte e agora a gente vai passar para outro subcapítulo aqui. A mente não pode se tornar estável a menos que interrompa as divagações. Para Sêneca é muito importante ter uma direção real. E isso que é muito importante, gente, muito importante. Porque quando você tem uma direção real do que você quer, você não fica vagando e você não deixa as pessoas levarem a sua vida. Porque quando você não sabe o que você quer, você vai só reagindo às situações que acontecem na sua vida. E você vai fazendo coisas que você nem quer fazer. Mas porque as pessoas estão ali, de certa forma, te moldando e falando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Por quê? Porque você não tem clareza do que você quer. É isso que eu falo sempre com as meninas lá do Perfil Secreto e do Desafio Acorde para Você, que já já a gente vai abrir as inscrições para a gente começar no início de julho. Desafio 5.0, da turma 5.0. Se você não tiver clareza do que você quer, as coisas elas vão acontecendo, você vai reagindo às situações. Então, o que é que você quer? Você sabia que tem pessoas que não sabem o que quer? Elas não sabem o que elas querem da vida. Se você perguntar para a pessoa o que ela quer, ela não vai saber te dizer. Para Sêneca é muito importante ter uma direção real. Quando você tem uma direção, tem também foco, você tem consistência e você tem meta. Não ter uma direção envolve falta de foco, inconsistência e mera divagação. Com uma direção real, você sabe exatamente para o que se vive. E a vida, na verdade, ela se torna até mais leve. Porque, na verdade, você está vivendo ali
de uma certa forma, com algum propósito. Você sabe para que você veio. Entende? Mas isso não é válido para quem costuma vagar sem rumo ou reagir diante do que quer que aconteça. Podemos perceber que ter uma direção real se enquadra perfeitamente na ideia de que o estoicismo é um caminho, pois caminhos servem para nos levar a algum lugar. O modo como Sêneca contrasta a ideia de ter uma direção real com a ideia de simplesmente vagar não pode ser fruto do acaso. Na verdade, é uma metáfora brilhante e intencional para explicar sua compreensão mais ampla do estoicismo e a importância de manter foco e consistência para progredir. No início de sua segunda carta a Lucílio, Sêneca demonstra quanto isso era importante para ele. Em outras palavras, o filósofo traz à tona o tema do foco e não da divagação, na primeira oportunidade possível. E aí, o autor do livro, né, David Fideli, ele traz aqui um pedacinho dessa carta, a carta 2, de Sêneca a Lucílio. Aí ele transcreve aqui um pedaço. Então, de Sêneca a Lucílio, saudações. Com base em sua carta e no que venho ouvindo, estou muito esperançoso por você. Você não está divagando ou se deixando perturbar pelas constantes mudanças de lugar. Ou seja, quem está entrando agora, a primeira carta que Lucílio escreveu a Sêneca, ele falava de uma forma muito deprimida para Sêneca, que ele queria fazer uma viagem, que ele queria viajar para outro lugar para ver se ele ficaria melhor, né, para ver se melhorava. E aí, Lucílio estava um pouco deprimido e quis se animar com uma viagem. Ele pensou que a mudança de cenário poderia ajudar a melhorar seu humor. Infelizmente, o projeto foi um fracasso. A depressão de Lucílio não foi curada. Então, Lucílio escreveu a Sêneca dizendo que ele ia fazer uma viagem, né? Que com essa viagem, provavelmente, ele conseguiria curar a depressão. Mas isso não aconteceu. Porque, como diz Sêneca, você precisa mudar a sua mente e não o lugar. Porque suas falhas o acompanharão aonde você for. E aí, na segunda carta, Sêneca responde para Lucílio, responde assim: com base em sua carta e no que tenho ouvido, estou muito esperançoso por você. Você não está divagando ou se deixando perturbar pelas constantes mudanças de lugar. Esse tipo de inquietação indica uma mente pouco saudável. Em minha opinião, a primeira prova de uma mente estável é a sua capacidade de permanecer em um lugar e desfrutar da sua própria companhia. Que hoje, na verdade, as pessoas não conseguem fazer isso. A maioria das pessoas não conseguem aproveitar a sua própria companhia. Elas não conseguem viver em presença. Hoje, quem consegue viver em presença tem tudo. Então, a primeira prova de uma mente estável é a sua capacidade de permanecer em um lugar e desfrutar da sua própria companhia. Sêneca, então, muda de assunto falando sobre como selecionar e ler os livros certos para discutir quanto à não divagação. Isso eu fui compreendendo no decorrer da minha vida. Porque eu também não conseguia aproveitar a minha própria companhia. Porque os problemas, as questões, um monte de coisa me impedia disso. Mas a gente consegue, tudo é treinável. Tudo a gente consegue desenvolver. Vocês veem aqui no meu... o que eu falo no Instagram e o que eu leio nos livros é exatamente o que eu prego na minha vida. Eu não estou lendo aqui da boca para fora, nossa, olha, eu preciso... Claro que eu tenho muita coisa para melhorar, muita, eu estou no processo, eu estou no caminho. Mas muito das coisas que ele traz nesse livro aqui é exatamente o que hoje eu vivo na minha vida. O que eu mostro no meu Instagram não é não é intencional, é intencional de certa forma, mas não é para convencer as pessoas. É o que eu vivo realmente. Eu prego, o que eu faço, o que eu mostro no Instagram é exatamente a minha vida. É exatamente a minha vida. Mas assim,
É claro que tem coisas que eu não mostro, que eu só mostro lá no perfil secreto, e minha vida pessoal também ninguém sabe. Mas a forma como eu vivo, né, os lugares que eu vou, assim, a forma como eu penso, o que eu penso, geralmente eu trago aqui no Instagram. Exatamente, Luiz. Difícil a pessoa saber o que quer. Depois é fácil, porque o mais difícil é ter essa clareza. Depois que tem a clareza, pronto. A vida ela fica mais leve. Você vê sentido nas coisas. Você para e você começa a perceber que, nossa, isso aqui faz sentido para mim. Eu vou fazer isso porque isso aqui vai me aproximar daquilo ali que eu quero. Mas quando você não tem clareza, você fica numa eterna angústia. Você fica divagando, como o Sêneca traz aqui pra gente. De quando deita até quando levanta. Exato. E se torna pesado. Se torna pesado. É claro que também você não precisa enlouquecer procurando o seu propósito, porque teve uma modinha aí, há alguns anos atrás, né? Hoje ainda tem muito, assim, das pessoas procurarem o seu propósito. Fica enlouquecida procurando o propósito. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é viver. Simples assim. É viver. As pessoas não vivem. E aí, Sêneca muda de assunto falando sobre como selecionar e ler os livros certos. Aí eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo, porque quando eu começo, eu tô lendo aqui, tá ótimo, mas depois eu começo a falar e depois eu esqueço até o que eu ia falar, porque eu vou falar uma coisa que não tinha nada a ver. Mas era justamente isso aqui que eu ia falar. Sêneca, então, muda de assuntos falando sobre como selecionar e ler os livros certos para discutir quanto à não divagação. E eu aprendi isso, gente, a não ficar divagando, sabe? Então, assim, antes, eu queria ler a maior quantidade de livro possível. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu tinha isso. Eu acho que eu li uns 24 livros por ano, porque a minha meta era ler a maior quantidade de livro possível. E o que aconteceu? Damião, bom dia. Obrigada, querido. O que aconteceu? De tanto ler esses livros, divagando por todo... E era livro, tipo assim, não era dos mesmos assuntos, que como eu tinha o clube do livro, a gente lia todo mês um livro diferente. Então, assim, eram assuntos diferentes, tudo diferente. Um livro era diferente do outro. Então, eu acabei ficando com obesidade mental. Não sabia o que fazer com esses livros. Eu lia tanto e não sabia o que fazer com esse conhecimento, com essas informações que eu tinha. E acabou que a minha mente deu um bug. Juntou tudo, né? Juntou todas as questões da vida pessoal, de trabalho, um monte de coisas acontecendo. E chegou o momento que eu dei um basta nisso. Falei, não quero mais isso. Não quero mais. Se possível, eu passo um ano com um livro só. Se esse livro ele for me ajudar. Se esse livro, se eu for colocar em prática as coisas desse livro. E de vez em quando também eu leio um livro mais leve, um romance, alguma coisa. Mas eu fiquei com obesidade mental de tantos livros que eu li na minha vida. Por isso que surgiu o Café com Gleice aqui. Porque a gente passa... Quanto tempo a gente passa lendo um livro só? E isso é o que eu quero, entende? Ler o livro com calma, destrinchar tudo, entender, compreender, pegar esse conhecimento para mim e levar esse conhecimento para a minha vida. É isso, entende? E aí de vez em quando eu ainda me pego lendo 4 livros de vez. Esse aqui e mais uns 3, só que eu não leio o livro todo, eu pego as partes que eu mais tenho interesse, assim, sabe? Então eu aprendi isso. Exatamente, Luiz, exatamente. Eu acho que tem até uma parte que ele fala exatamente isso aqui. É aqui, ó, é bem... Você tá com o livro na mão, Luiz? Você tem esse livro?
Porque o seu campo, a sua ideia bateu certinho com o que ele vai trazer aqui, olha só. Cadê? Se você quer absorver algo que se fixe de forma confiável em sua mente, diz ele, deve se concentrar em alguns pensadores escolhidos e se nutrir de suas obras. Quem está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Quem viaja o tempo todo acaba fazendo muitos conhecidos, mas nenhum amigo de verdade. É exatamente isso. Sêneca mostra que tanto as viagens quanto as leituras podem ser prejudicadas pela divagação, quando não se tem uma direção real. É claro que ter acesso a uma biblioteca pode ser útil, mas no que diz respeito a se tornar um ser humano sábio, que é aí quando eu tive clareza, peraí, eu não quero ficar com obesidade mental, eu quero ser uma pessoa sábia. Não quero ser uma pessoa culta. Eu quero ser uma pessoa sábia. Principalmente com relação à minha vida. Porque eu fui uma pessoa que durante anos eu estudei, eu li, eu trabalhei. Eu li tanto sobre coisas específicas que eu não estudava nada sobre mim. Eu não me conhecia. Então não adianta nada você ter diplomas, eu inclusive falei isso ontem nos meus stories. Não adianta você ter especializações, você ter pós-graduação, não adianta você ter mestrado, não adianta você ter especialização, mestrado, doutorado. Não adianta nada se você não se conhece. Se você não sabe o que fazer com aquilo ali. E se você não sabe o que você fazer com as bombas que chegam na sua vida. Se você não sabe controlar suas emoções, se você não sabe controlar seus pensamentos, se você não sabe controlar sua raiva, não adianta nada diploma. Não adianta nada ter mestrado. Eu tenho isso tudo. Mas hoje, praticamente, esses papéis, esses títulos, eles não brilham mais o meu olho, sabe? Não brilham mais o meu olho, assim. Entende? Mas eu conheço Sêneca, que ótimo. Continuando. Assim, Sêneca mostra que tanto as viagens quanto as leituras podem ser prejudicadas pela divagação quando não se tem uma direção real. É claro, ter acesso a uma biblioteca pode ser útil. E era o que eu queria, né? Eu queria ter uma biblioteca em casa. Era tipo assim, a minha meta era ter uma biblioteca, quanto mais livros. Hoje, eu tenho poucos livros em casa, eu não consigo mais nem olhar para muitos livros. Então, a maioria dos meus livros, eles estão lá na biblioteca da Porto Cafeteria. Eu levei tudo para lá. Aqui em casa só estão os livros que realmente eu vou reler, que realmente eu tenho interesse para aquilo que eu ainda quero fazer na minha vida. Entende? Cadê? Se tornar um ser humano. É essencial absorver profundamente o pensamento de alguns autores sólidos e conceituados. Sêneca aconselha, anota, tá? Papel e caneta na mão, sempre aqui no Café com Gleice. Não estude para saber mais, mas para saber melhor. E aí foi nesse lugar que eu entendi que eu não deveria ler mais, que eu deveria ler com mais qualidade, com mais intenção. Foi por isso que eu parei de ler tantos livros, que na verdade só estava me trazendo muita informação e eu não sabia o que fazer com tanta informação. Porque existe leitura para todo tipo, né? Vocês sabem. Existem leitura para você, que essa leitura que a gente está fazendo aqui é uma leitura para a gente nos desenvolver. Essa leitura que a gente está fazendo aqui, e a maioria das leituras que a gente faz aqui no Café com Gleice, são leituras que vão nos edificar, são leituras que vão nos tirar daqui, do ponto A para o ponto B. E tem leituras que são entretenimento, né? Assim como um filme que você assiste. Então depende do seu objetivo. É por isso que as pessoas hoje em dia elas não leem. Justamente por isso, porque elas não sabem por que elas estão lendo. Se você não tiver um objetivo claro.
Para tudo na vida, até para a leitura é assim. Eu vou ler esse livro por isso, isso e isso, porque eu quero isso. Então, qual é o seu objetivo? Você precisa ter um objetivo, claro. Entende? Então, na leitura ou nas viagens, você precisa de foco e direção. Olha isso. Então, às vezes você quer fazer uma viagem porque você quer esquecer seus problemas. Você quer esquecer seus problemas. Mas os seus problemas, eles vão te acompanhar onde você for. Eles vão te acompanhar onde você for. Não há por que vagar. Como ele diz, pessoas que viajam o tempo todo têm muitos conhecidos, mas nenhum amigo de verdade, o que não é exagero. Por exemplo, já conheci nômades digitais, pessoas que viajam constantemente pelo mundo trabalhando em seus laptops. E embora funcione bem para algumas pessoas, a incapacidade de estabelecer amizades duradouras quando se está sempre em movimento e a solidão que resulta disso é um problema para muitos deles. Aqueles que seguem um caminho, escreve Sêneca, têm uma direção, mas a perambulação é limitada. Ainda que viajar seja bom, olha, Sêneca, ele não diz aqui que viajar seja ruim, não. Não é que é uma coisa ruim, não é ruim. Ainda que viajar seja bom, o desejo de viajar constantemente é sinal de inquietação e de espírito instável. À medida que você progride, recomenda Sêneca a Lucílio, faça um esforço para ser, acima de tudo, coerente com você mesmo. Coerente com você mesma. Pois uma mudança de propósito mostra que a mente está à deriva, emergindo aqui e ali, como se fosse carregada pelo vento. E aí ele traz um quadro, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai deixar para a próxima terça, esse quadrinho aqui, eu acho que eu vou colocar nos stories, tá? Estudante do estoicismo, ele viaja com uma direção. Então, quem busca, né, compreender e quem vai por esse caminho do estoicismo, a pessoa, ela viaja com uma direção, ela sabe exatamente o que ela vai fazer lá. Ela sabe exatamente o que ela vai fazer lá. Já uma pessoa que não tem os conhecimentos do estoicismo, ela perambula sem direção. Uma pessoa que é estudante do estoicismo, ela é focada e coerente. E a pessoa que não é, ela carece de foco e coerência. Uma pessoa que busca os conhecimentos do estoicismo é estável, é calmo, vive no momento presente, antecipa o futuro sem ansiedade. Então, vocês estão me perguntando aqui, na rede vizinha aqui, se eu sou terapeuta. Sempre quando eu faço as lives, vocês me perguntam se eu sou terapeuta. Sempre. Porque o que acontece? Vocês me veem falando de assuntos com serenidade, com calma, mas nem sempre foi assim. É o que eu sempre falo, tudo é treinável. Tudo é treinável. A Gleice que vocês estão vendo aqui é resultado de um processo que lá atrás eu decidi me desenvolver. Lá atrás eu decidi me autoconhecer. Lá atrás eu decidi colocar hábitos e rotinas na minha vida que me levassem para a mulher que eu queria me tornar. Porque eu não era essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje. E eu ainda estou no caminho, ainda estou no processo. Gleice, você sempre fala, eu te acho muito serena. Foi um processo. Foi um processo. Foi um processo, entende? E eu ainda estou nesse processo. A Gleice lá, 5, 6, 7 anos atrás, não estaria conversando com vocês dessa forma aqui, que ela está conversando com vocês hoje. Nem sempre eu fui assim. Mas eu busquei. Foi por isso que o Desafio Acorde para Você nasceu. Justamente de situações que eu vivi, situações extremas que eu vivi lá atrás, mas que eu não me deixei abandonar. Eu não me abandonei. Eu me abandonei por certo tempo. Porque tem aquela, né? A gente sempre vai pro fundo do poço.
E o fundo do poço é o melhor lugar para você estar. Quem acha que o fundo do poço é o pior lugar, não. É o melhor lugar para você estar. Quem não vai para o fundo do poço não tem mudança. Não acontece mudança na vida. Por isso que eu sempre falo. O fundo do poço é o melhor lugar para você estar. Então, se você está hoje no fundo do poço, já já a sua vida vai mudar. Já já. Porque no fundo do poço é o lugar que não tem como você descer mais. A sua única opção é você subir. É você subir. Entende? O sentido da vida é conhecer novos lugares e comer em lugares diferentes. É tão bom, né, Luiz? É tão bom. Eu sou uma pessoa que eu sou turista na minha própria cidade. Não vejo as pessoas fazendo isso aqui. Poucas pessoas eu vejo. Eu sou turista na minha própria cidade, porque hoje eu aprendi a aproveitar a minha própria cidade. Mas as pessoas falam, não, eu tenho que viajar. Eu tenho que viajar. Não estou dizendo que viajar seja ruim, não. Eu estou louca para viajar. Eu gosto muito. Eu amo viajar. Amo. Mas as pessoas, elas não aproveitam o próprio lugar que vivem. Entende? Olha, minha gente, conversei demais hoje, não conversei? Eu acho que eu conversei demais. Já passou do nosso horário. Eu vou ler aqui o chamado de Jesus. Então, vamos cuidar da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ó, meu chá até já esfriou. Meu Deus, nem tomei meu chá hoje. Eu já fiz muito isso também. Exato, exato. Santa Maria tem muitos lugares que as pessoas nem sabem que existe. Hoje eu tenho assim, tanto lugar assim. Essa angústia que o Lucílio estava vivendo, eu já vivi. Eu já vivi essa angústia, sabe? De querer, nossa, eu tenho que ir embora, eu tenho que, sabe, não gostar do lugar e tal. Mas acontece que não é o lugar, é você. Se você estiver bem, qualquer lugar que você estiver vai ser bom. Toda vez seu chá esfria, já percebeu? Toda vez. Então vamos cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Quem é? Feche seus olhos. Inspira profundamente. Puxa o ar. Faça uma respiração consciente. Vai melhorar, vai trazer oxigênio para o seu cérebro. Vai te trazer leveza. Então, ó. Inspira. Segura um pouquinho e solta. Puxa todo o ar, inspira profundamente. E quando você inspirar, pensa que você está trazendo todas as questões positivas para a sua vida, tudo de positivo, toda energia boa, toda frequência boa. E solta. Solta todo o ar do seu pulmão, solta tudo que está parando, tudo que negativo na sua vida. Inspira mais uma vez. Solta, relaxa, relaxa os ombros. Sei que você tá com o ombro aí todo contraído. Relaxa, solta os ombros. Hoje, dia 16, vamos ver o que o chamado Jesus nos traz hoje. Permaneça no caminho certo ao meu lado. Muitas alternativas chamam a sua atenção, tentando desviá-lo para outra direção. Mas eu o convidei para andar sempre junto de mim, inundado da minha presença, vivendo na minha paz. Este é o meu único projeto que existe para você e foi criado antes do começo do mundo. Reservei a todos os meus filhos um caminho distinto, planejado especialmente para cada um. Não deixe nenhuma pessoa convencê-lo de que o caminho dela é o correto e que o caminho dela é o seu caminho. E tome cuidado para não exaltar o seu caminho como melhor do que o dos outros. O que eu exijo é que você pratique a justiça,
ame a fidelidade e ande humildemente ao meu lado, para onde quer que eu o leve. Surreal, é surreal. Eu fico impressionada como a mensagem do chamado de Jesus cai exatamente o que a gente conversou, exatamente o que a gente leu no livro de hoje, no capítulo de hoje. O que eu exijo é que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente ao meu lado, para onde quer que eu o leve, ou seja, para onde quer que você vá. Que forte, minha gente. Versículo. Você que me lembra, Luiz. Efésios 2:10, Miqueias 6:8. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será, sim, ele será. Ou seja, não espere que as coisas caiam do céu. Faça com que o seu dia seja maravilhoso. Faça com que o seu dia seja maravilhoso. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.